Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Que maravilha! Só o nome do Senhor é santo. Quem não vai louvar o Senhor, não é verdade, gente? Quase que o violão cai aqui. Mas bom dia, sejam todos bem-vindos. Que maravilha, essa semana e provavelmente a semana que vem a gente só está fazendo a nossa caminhada de oração aqui às terças e quintas às 7 horas da manhã. E vamos ver, a gente não sabe nem se vai amanhecer vivo amanhã, né? Nem se vamos chegar ao fim do dia, e vamos deixando, se possível a gente depois volta diariamente de segunda a sexta, tá bom? Mas que privilégio a gente poder estar aqui, começar o nosso dia buscando do Senhor a direção, buscando do Senhor a ativação da nossa fé, né? E o nosso objetivo, como eu sempre tenho dito aqui, é colaborar com a sua paz. É de alguma forma contribuir para que a sua fé esteja ativada o dia inteiro, porque o justo vive é pela fé. Fé não é ver. Ver é ver, né? Fé é crer, ainda que não veja. Então, ainda que você e eu não estejamos enxergando possibilidades palpáveis, concretas, tangíveis, que nós possamos crer naquele que nos prometeu. E Ele nos prometeu vida eterna. Eu queria orar antes da gente conversar com você aqui sobre uma breve meditação aqui no Salmo 73, um salmo de Asaf, para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos fortaleça, não é? O Carlos está aí, muito bem, Frederico, bem-vindo, Edileuza, que maravilha, Rita, Regina, Vilda, tá, quem mais está aí? Sejam bem-vindos todos, Aurione, que maravilha, bem-vindos todos, vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de nos associarmos aqui nesse tempo estranho, Senhor, que a terra vive,
mas o Senhor tem nos permitido, por mais diversos meios, Senhor amado, nos reunirmos no Teu nome, ó Deus. E cremos, Senhor amado, que o Senhor está aqui porque assim o Senhor prometeu. O Senhor prometeu onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ainda que a nossa reunião aqui seja virtual, mas o Senhor é Espírito, o Senhor habita, Senhor, independente da geografia, Senhor. Eu quero te rogar que a Tua presença se manifeste na vida do Teu filho e da Tua filha hoje, produzindo cura na alma, produzindo vida, produzindo ânimo, Senhor, produzindo, Senhor amado, luz e santidade. É que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Keila também está aí, né, Keila? Bem-vinda, querida. Aliás, a Keila foi a primeira a entrar aqui hoje. Eu vi, viu, Keila? Eu queria compartilhar com você, então, como eu disse, o Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, olha esse porém aqui, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles. E tem por fonte de que bebe a largos sorros. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse personagem aqui, autor de alguns salmos, Asaf, era um levita, né? Ele estava no templo, e especificamente o que a gente tem sobre Asaf é que ele era cantor. Alguns dizem que tinha um ditado antigo, né, que quem canta seus males espanta, mas a gente vê um cantor aqui completamente carregado de tudo quanto é mal. Um mal a partir de uma... À medida em que a gente se acostuma com o sublime, ele estava manuseando o sagrado diariamente, mas aquilo se tornou trivial para ele, aquilo se tornou hábito. Ele cantava, ele ministrava, ele falava das coisas de Deus, mas o seu coração começou a olhar para fora. Começou a desviar o seu olhar e ele diz aqui, ele invejava a prosperidade daqueles que não têm Deus. Como é que pode alguém estando vivendo uma vida torta, nas orgias, na mentira, na roubalheira, na velhacaria, na trapaça, na perversão, na imoralidade, sorrir, obter as aquisições tão desejadas pelo mundo, né? Porque o mundo faz isso, ele cria em nós, atiçando a nossa cobiça, cria em nós
a certeza de que a felicidade está na aquisição daquilo que nós não temos, e se o dia que a gente tiver, a gente vai ser mais feliz que somos, e aí é essa busca desenfreada pelo consumo, por adquirir, e a gente se valida por aquilo que tem, a gente mostra o valor da gente até para a família, né? Até para os amigos. Você adquiriu, você comprou, e aí essa tentativa de provocar inveja, e aí aqueles que sentem inveja. E quando nós desviamos o olhar para o Senhor, como Asaf fez, e está confessado aqui no Salmo, quando ele diz: até que eu voltei para o santuário do Senhor. A minha mente, embora fisicamente ele estivesse ali diariamente, no santuário, todavia a mente dele, o coração dele estava cobiçando a vida terrena, a vida desse mundo. E aí ele dizia: poxa vida, inutilmente eu conservei limpas minhas mãos, inocente o meu coração, porque eu sou afligido todas as manhãs. Aquele dito aí popular, né? Parece que quanto mais rezo, mais assombração aparece. Parece que quanto mais íntegro eu procuro ser, mais aflições eu tenho, mais perseguições, mais sou afligido por injustiças. E Asaf foi tomado de uma sensação, de uma dó de si mesmo. E se tem uma coisa que é uma praga pra gente, é a autopiedade. É a gente ter dó da gente mesmo. Poxa vida, eu merecia tanto mais. Poxa vida, eu me lembro de um desenho quando eu era criança, não sei se ainda alguém tão jurássico como eu aqui, era Lip Hard, aquelas duas hienas, né? A hiena, ó dor, ó vida, ó céus. Assim como o câncer muito agressivo está para o corpo, a autopiedade está para a alma da gente. Ela vai corroendo, vai tirando de nós o verdadeiro sentido de ser, o verdadeiro propósito para o qual nós estamos caminhando. Asaf, ele tinha começado a guardar a sua pureza, a sua inocência, porque ele temia a Deus. Mas aí ele começou a medir a sua vida pelo outro, que não teme a Deus, e o outro alcançava tudo aquilo que o mundo propaga como felicidade, como vai validar a sua existência, como ser vencedor. E aí ele começou: poxa, mas eu estou servindo a Deus e Deus não me dá isso? Ele diz: olha, eu estava embrutecido. Sabe, gente, esse tempo de morte, de peste, onde todos os dias, praticamente, a gente tem a notícia de alguém próximo da gente que foi embora. Essa semana foi uma semana terrível, particularmente para mim, pessoalmente, porque perdi alguns queridos da jornada que, de forma tão importante, na nossa convivência, nos fortalecendo mutuamente. E aí a gente observa que também assim todos somos igualmente feitos do mesmo barro, pueril, e às vezes a gente fica observando aquilo que perece aqui com o tempo e com o uso, imaginando que são essas coisas que trarão segurança para nós. E aí Asaf diz que ele, como embrutecido, ele entrou no altar do Senhor, ele entrou no santuário do Senhor, e aí rasgou-se o véu do seu entendimento, foi amolecido o embrutecimento do seu coração, porque essas coisas, a amargura, a dó de si mesmo, ela vai produzindo em nós aquele azedume de alma, aquela sensação de que a gente merece muito mais do que tem, a gente foca no que não tem. E aí ele começou a olhar que aqueles os quais ele invejava, ele tinha como modelo de aquisição, o modelo espiritual não era para ele. Porque ao mesmo tempo em que eles tinham tudo, de repente já não existiam mais. All we are is dust in the wind. Tudo que nós somos é poeira ao vento. Não é? Eles não estavam mais ali. Aí ele atinou: peraí, mas eu tenho do Senhor a vida eterna. O Senhor está sempre comigo. Se eu olhar para o meu redor, não com embrutecimento, não com as lentes da inveja que eu procuro para lá, mas me despindo do meu eu, de todas as minhas impressões, e dando razão para o Senhor Deus, eu vou enxergar que eu tenho muito já.
eu tenho vida eterna, eu tenho o perdão dos meus pecados, eu tenho a paz, eu em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Essa certeza de que Ele está comigo, ela vai trazendo para mim o ânimo para prosseguir, vai ativando em mim aquilo que eu não tinha antes, que era aquela potência para prosseguir. Mas isso foi feito voltando para o santuário, para o altar do Senhor. A gente tem tempo para tanta coisa. E quando a gente se esquece do essencial, do que é... Às vezes a gente se acostuma com o sublime. A nossa oração, ela passa a ser só da boca para fora. Ela passa, a gente consente com os lábios que Deus é poderoso, que Ele é presente, mas o nosso coração está focado em outras coisas. Às vezes ele está seduzido, ele está embriagado, ele está enfeitiçado pelo consumismo, pelas propostas de paz e felicidade do mundo enganosas. Porque o mundo faz isso. O fluxo aí natural do caminho largo do mundo nos diz que o dia que a gente alcançar aquilo ali, a gente vai ser tão poderoso contra Deus. E todas as vezes que nós alcançamos essas coisas que nós achamos que podem nos fazer tão poderosos quanto Deus, a gente é expulso do paraíso. Todas as vezes que a gente acha uma proposta que eu posso ser feliz fora daquilo que Deus propôs para mim, eu vou cair, eu vou ser expulso do paraíso. Vai ser sempre assim. Aconteceu com Asaf. Todavia, pelo sangue de Jesus, a gente volta. A gente olha, poxa vida, eu tenho tido o Senhor sempre comigo. Quem mais eu tenho na terra? A quem eu posso recorrer no céu? Porque Asaf sabia que na terra a gente só costuma ser cercado de mimos, de bajulações, de louvores, na medida em que a gente tem o que oferecer materialmente, posição para as pessoas, ou pelo menos o que elas imaginam que a gente possa oferecer. Mas na hora que a gente é desnudo da nossa real humanidade, às vezes a gente se encontra somente com o Senhor. E é aí que é validada a nossa existência aqui. Porque a gente tem o Senhor. E se você tem Ele, ainda que você não tenha nada, nada vai te fazer falta. Porque você tem senso de vida eterna. Porque você vai olhar para o lado e vai ver que aqueles que, de forma arrogante, soberba, batiam no peito, eu sou o cara, eu sou poderoso, empoderados, de repente já não estão mais aqui. Ou daqui a pouco não estarão, assim como você e eu. Assim como você e eu. E a gente vai ver que, de fato, o Espírito Santo haverá de amolecer o nosso coração, sensibilizar os nossos ouvidos e nos fazer a correção de rumo. Conversão é isso, né? É a gente ajustar a curvatura, a tortuosidade da nossa alma, da nossa trajetória ao caminho estreito do Senhor, porque é Ele que nos conduz à vida. Eu queria deixar essa meditação tão simples e singela com você. Pare de invejar os ímpios. Pare de olhar para fora. Olhe para si mesmo. Volte-se hoje para o santuário do Senhor. Faça silenciar todos os barulhos externos. Faça silenciar o seu coração. Redescubra a voz do Senhor dentro de você. Qual que é o senso de propósito e direção da sua vida? A gente não veio a esse mundo para nascer, crescer, ficar bobo, casar, juntar muito dinheiro e deixar aí para os descendentes brigarem, né? Ofendidos porque não receberam aquilo que eles achavam justo, né? A gente veio a esse mundo aqui para, de fato, glorificarmos o Senhor. E à medida que a gente o glorifica, a glória de Deus vai nos enchendo. E ela não está em coisas. Jesus disse, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus disse, olha, vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Porque das outras coisas o Senhor haverá de cuidar, vai ser acréscimo para você. Para o mundo isso é mediocridade, isso é ser tosco. Mas o mundo é inimigo de Deus, gente. A gente tem que lembrar disso, o mundo é inimigo
de Deus. Ainda que sejam pessoas que a gente admire, com esse discurso na boca, é simplesmente inimigo. Tem inimizade contra Deus. Pode às vezes não estar aí roubando, matando, mas com o coração desviado do propósito do Senhor. Eu já estou aqui um pouco me estendendo, mas eu queria deixar essa meditação para você. Não faça como Asaf. Não esqueça do santuário do Senhor. Porque o coração da gente, eu costumo dizer que é como pia de cozinha, principalmente quando tem criança na casa. Não é? Não fica limpo por muito tempo. A gente tem que estar sempre dando uma ajeitadinha. Assim é o coração da gente, porque a gente está vivendo, os olhos estão sendo aí, os ouvidos estão sendo bombardeados dia e noite, as janelas da nossa alma, elas estão sempre suscetíveis a essas propostas e essas comparações, essas coisas malignas, que a gente se volte para o altar do Senhor, para a presença do Senhor hoje, e se lembre de onde a gente veio e para onde a gente está indo. A gente não vai só para o túmulo, a gente vai para a vida eterna. E aqueles os quais nós tanto às vezes invejamos, você vai ver que também, igualmente, como você e eu, são feitos do mesmo pó. E não te esqueças que és pó. Era o preceito da filosofia antiga, né? Não te esqueças que és pó. Que você e eu possamos, então, nos lembrar disso. E volte-se para o Senhor, agradeça, lembre-se de que Ele está te esperando no céu. E enquanto o céu não chega, viva a vida dele aqui na terra, porque você vai ver que muito mais do que qualquer outro bem, do que qualquer outra grandeza terrena, qualquer outro tesouro, valor dessa terra, você e eu tendo a presença do Senhor, nada, se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Tá bom? Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor dá a mim e aos meus irmãos de associados aqui, ó Pai amado, podermos buscar do Senhor, ó Deus, a orientação, buscar do Senhor o alimento cotidiano, ó Pai, a porção do nosso dia para continuarmos no caminho do Senhor. E quero te pedir, ó Deus amado, que Tu nos perdoes do nosso embrutecimento, do nosso tanto olhar, ó Pai amado, para aquilo que nós já fomos libertos e às vezes estamos querendo viver o melhor dos dois mundos, queremos o céu e tudo todos os valores de provocar inveja, de provocar empoderamento aos olhos humanos nessa terra, ó Pai. Senhor, nos livre disso, que olhemos para o Senhor e que sejamos, Senhor amado, visitados e reabastecidos, ó Pai, pelas verdades que às vezes têm sido esquecidas por nós, Senhor amado, mas que nos são, ó Pai, o alimento verdadeiro que vai produzir o fruto pacífico para o nosso caminho. Quero colocar, ó Pai amado, os enfermos agora na Tua presença. Senhor, aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão hospitalizados, muitos deles em UTI, ó Deus amado, o Senhor sabe, toda hora nós temos pedido de oração para pessoas que estão, às vezes, até já no estado terminal, que o Senhor visite, ó Senhor amado. Esse irmão e essa irmã que se associa comigo aqui, colocando, Senhor, o seu ente querido, o seu amigo, o seu parente, ó Pai, diante do Senhor. Senhor, toma as nossas orações na Tua presença, Senhor, porque fazemos acreditando no Teu poder e na Tua bondade, ó Pai, no Teu amor para conosco. Senhor, e que a Tua bondade, a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Visita o Teu filho, Tua filha nessa manhã, ó Deus amado, com a provisão. Que não falte o pão, que não falte, ó Deus amado, a condição da manutenção, Senhor, material para a sua vida, Senhor. Visita o teu filho, a tua filha no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, às vezes aqueles que estão em isolamento, Senhor, com paz, com harmonia, Senhor. Ó Deus, e que a bênção do Senhor não se aparte de cada um dos teus filhinhos que te buscam nessa manhã de coração. Que o Senhor nos dê iluminação, discernimento de espírito, ó Pai, para que não estejamos andando aí como meninos aflitos, correndo de um lado para o outro, ó Pai, em busca daquilo que já está em nós, a Tua palavra implantada em nós. Que seja sempre a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje, tá? E se o Senhor permitir, a gente volta na semana que vem, na terça-feira, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, vai na paz do Senhor Jesus.